Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 5 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no episódio número 200 do seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o lançamento do Moto G4 Play no Brasil, designers apoiando a Apple contra a Samsung, Facebook combatendo os caça-cliques e os filtros customizáveis do Snapchat. O episódio de hoje é patrocinado pelo aplicativo Negote, vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero tirar um minuto para agradecer a todos vocês que escutam o Loop Matinal todos os dias. Tem sido muito bacana fazer o podcast e ter essa conversa diária com vocês por aqui e pelo Twitter. Eu quero agradecer a todo mundo que ajuda a divulgar o podcast recomendando para os amigos, deixando review lá no iTunes e em especial quem contribui para o podcast lá no Apoia-se. Outra pessoa que merece o meu muito obrigado e os parabéns de todos nós é o David aqui do Loop, que edita os episódios todo dia, ou melhor, toda noite, e garante que ele chegue direitinho para vocês poderem ouvir. De novo, obrigado a vocês por me deixarem explicar um pouquinho do mundo da tecnologia todas as manhãs e eu espero poder continuar fazendo mais 200 episódios, depois mais 200 e por aí vai. Valeu! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Tesla, que divulgou os números do segundo trimestre fiscal de 2016 e reportou prejuízos acima do esperado nas operações da companhia. Esse foi o 13º trimestre seguido de prejuízo da Tesla, mas a empresa disse que pode reverter esse quadro no futuro próximo, se eles conseguirem atingir as metas internas de fabricação e entrega de 50 mil carros no segundo semestre desse ano. Durante a divulgação dos resultados, o Elon Musk disse que a Tesla pretende começar a fazer caminhões de carga e mini-ônibus para o ano que vem, no que deve ser o começo de uma mudança gigantesca no mercado de transportes daqui para frente. Ontem a Microsoft anunciou 5 novos bots para o Skype. 4 deles são sérios, bem úteis e um deles nem tanto. Esse que não é tão útil, mas que até que é divertido, é chamado Spock Bot, e que basicamente, óbvio, é um bot do Spock, lá do Star Trek, que conversa com usuários sobre os conceitos e a lógica vulcana. Já os 4 outros são chatbots integrados ao Hitman, que é o Skyscanner, para ajudar a galera a comparar preços de passagens e organizar viagens, o StubHub, que é um serviço de venda de ingresso para todo tipo de evento, e por último tem também o bot do IFTTT, que é aquele app de automação e encadeamento de tarefas bem útil que eu já recomendei aqui algumas vezes. Se você quiser ler com mais detalhes o anúncio oficial da Microsoft sobre a estreia desses 5 bots lá no Skype, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é a Apple, que lançou a versão 1.0 do Apple Music para Android, quase um ano depois da chegada dele em fase beta na Play Store. Essa atualização do app trouxe algumas novidades, como por exemplo os ajustes de equalização, melhorias na performance, na estabilidade e na reprodução de músicas, mas ainda não traz a opção de assinar um plano familiar que segue como uma exclusividade do iOS. E enquanto isso, a Xiaomi anunciou lá na China um headset de realidade virtual chamado Mi VR Play. Ele vai funcionar com qualquer telefone de até 5,7 polegadas e chama bastante atenção por alguns motivos. Primeiro, a estrutura. Ao contrário dos outros headsets, o Mi VR Play usa um zíper para abrir e fechar a parte da frente ali onde encaixa o celular e ele é revestido de lycra. Além disso, ao invés de só disponibilizar diferentes cores para o headset, a Xiaomi disponibilizou várias opções de estampa, tipo de oncinha, de calça jeans, camuflagem de exército e também dá para customizar a coisa toda com um desenho próprio. Agora, como não poderia deixar de ser, a disponibilidade do Mi VR Play é meio maluca. Ele vai custar 1 yuan chinês, que dá tipo uns 15 centavos de dólar, mas no primeiro momento só quem é beta tester da Xiaomi lá na China vai conseguir comprar. A Xiaomi não deu nenhum detalhe sobre o preço real dele ou lançamento para o grande público e nem se ele vai ser lançado fora da China algum dia. Headset de oncinha, hein? Que beleza! E agora o assunto é o app favorito do Instagram, o Snapchat, que liberou aqui no Brasil aquela plataforma de criação de filtros sob demanda que eu comentei aqui uma vez. Essa plataforma permite que qualquer um siga algumas regras estabelecidas pelo Snapchat para criar filtros temporários que vão aparecer em lugares específicos. Na prática, isso serve, por exemplo, para alguém criar filtros para a galera usar durante uma festa ou um casamento, apesar de dar para disponibilizar eles também numa área bem maior, de até 465 mil metros quadrados, para shows e festivais, por exemplo. Agora, como você deve estar imaginando, nada disso é de graça. O preço dos filtros varia de acordo com a área e o tempo de disponibilidade, e dá para fazer uma cotação usando o site GeoFilters On Demand, que está com o link aqui na descrição. E o Twitter, hein? Parece que a maré de azar deles ainda tá bem longe de acabar. Ontem eu comentei aqui que a Natalie Carris tinha pedido demissão do cargo de VP de comunicação global menos de 6 meses depois de ter entrado lá, e eis que ontem mesmo o Recode disse que era só uma parte da história. Nas últimas semanas, 2 outras pessoas da equipe de comunicação pediram as contas, e uma delas foi o Jim Prosser, que era o líder de comunicação e política corporativa.
Era ele que lidava com a imprensa quando o Twitter reportava resultados financeiros, então ele trabalhava bastante, e ironicamente era ele também que lidava com o mercado na hora do Twitter reportar demissões. De acordo com o Recode, quem vai assumir o cargo dele é a Leslie Berland, que é a mesma executiva que já tinha assumido o cargo da Natalie Carey no começo da semana. Ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook anunciou que vai mudar o algoritmo de exibição do feed de notícias e vai começar a jogar lá para baixo os famosos posts caça-cliques. Num comunicado anunciando a decisão, eles explicam que consideram caça-cliques os títulos que escondem informações relevantes sobre o conteúdo da matéria e títulos que exageram o conteúdo lá do artigo, criando expectativas falsas sobre o que a pessoa vai encontrar. Eles disseram que eles vêm desenvolvendo um sistema que identifica automaticamente matérias caça-cliques e que esse algoritmo vai catalogar sempre que um site postar uma coisa desse tipo. Aí, com o passar do tempo, o sistema vai aprender quando o site descumpre as regras com frequência e vai começar a empurrar as coisas desse site lá para baixo. Isso vai minimizar a exposição dele lá na rede e, pelo menos em teoria, vai aumentar um pouco a qualidade das coisas que aparecem por lá pra galera ler. Antes da próxima notícia, que é sobre a chegada do teclado do Google aqui no Brasil, eu quero falar do patrocinador do episódio de hoje, que é o Negote. Quem tem uma empresa, uma rede ou uma loja que depende de catálogos, sabe como é complicado ter que ficar administrando isso. Você imprime o catálogo novo, distribui para todo mundo, aí tem produto que sai de linha, tem que imprimir de novo, ou então ficar rabiscando. Fora o custo gigantesco que isso gera, tem empresa que gasta coisa de R$50 mil por ano só com catálogos, o desperdício de papel, que também é resultado disso, é absurdo. Então, o Negote é um aplicativo customizável que funciona como catálogo e também como plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs e envio de pedidos. Ele é feito com foco no iPad, eles se preocupam bastante em sempre incorporar os recursos novos que aparecem no iOS, mas ele também é universal, então ele suporta smartphones e aparelhos Android também. Além disso, ele é construído para funcionar 100% offline e usa um jeito inteligente de atualização que faz com que o pessoal de campo consiga receber informações ou até registrar pedidos mesmo que a conexão esteja meio capenga. Outra coisa bacana é que eles trabalham em conjunto com departamentos de TI de empresas e sistemas de gestão, oferecendo integração com sistemas ERP, banco de dados e web services. Por causa disso, eles atendem empresas de vários mercados, incluindo marcas como a Cavaleira, Lança Perfume e a Beira Rio. Por isso, se você quiser ter um catálogo e força de vendas customizado para o seu negócio, e é customizado mesmo, você ajusta a linguagem visual, insere conteúdo, manual, define filtro, tipo de campo de pedido e tudo mais, faz o seguinte: acessa o endereço negote.com, é negotti.com, e bate um papo com eles. Você vai ver como vai ser bem mais fácil e muito mais barato usar um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado ao Negote pelo apoio contínuo ao Loop Matinal e a você por visitar o site deles para conhecer melhor o aplicativo. No episódio 140 do Loop Matinal, eu falei aqui sobre um teclado customizado que o Google tinha lançado para iOS, chamado Gboard. Para quem não ouviu ou não se lembra, o Gboard essencialmente é um teclado bem bacana que o Google inventou, que já integra direto ali na interface o sistema de busca do Google, o sistema de busca de GIFs, ele tem swipe e por aí vai. Desde o dia do lançamento, o Gboard só estava disponível lá nos Estados Unidos, mas ontem ele apareceu nas App Stores de outros países, inclusive totalmente adaptado para o português do Brasil e de Portugal. Por isso, se você tiver um tempo para baixar e testar o Gboard hoje, não deixa de fazer isso, porque de fato ele é bem útil, bem bacana e vale a pena usar, nem que seja só para testar e deletar depois. Eu curti. Ontem, mais de 100 designers protocolaram junto à Justiça Americana um documento apoiando a Apple, no caso contra as cópias da Samsung que já vem se arrastando desde 2012. Esse caso está hoje na mão da Suprema Corte Americana, mas o Departamento de Justiça mandou a Suprema Corte devolver ele para a corte mais baixa, o que a Apple viu como uma derrota. Para contra-atacar, a Apple conversou e convenceu mais de 100 designers, como por exemplo o Calvin Klein, Norman Foster, o Dieter Rams e vários outros da Porsche, da NASA, do Google e olha só, tem até um ex-funcionário da própria Samsung. Ela convenceu essa galera a assinar uma carta que trata do valor do design e de identidade da marca. Se você quiser ver o documento na íntegra, que em especial oferece algumas informações interessantes para você que é designer e escuta o Loop Matinal, eles usam o formato da garrafa da Coca-Cola como argumento principal do documento, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Ainda sobre a Apple, aliás, ontem saiu o iOS 9.3.4 só para corrigir a falha do jailbreak, mas mesmo que você não tenha feito, é sempre bom atualizar, né? Bom, ainda sobre a Apple, ontem pintaram mais informações a respeito daquele reality show chamado Planet of the Apps, que vai ser uma espécie de American Idol misturado com Shark Tank, só que com desenvolvedores de aplicativos como participantes. Ontem a Variety publicou uma matéria dizendo que o músico will.i.am, o investidor Gary Vaynerchuk e a atriz Gwyneth Paltrow vão participar da série como os mentores dos desenvolvedores, o que só serviu para deixar toda a história a respeito dessa série ainda mais maluca. Para quem estranhou em especial a participação da Gwyneth Paltrow na série, a Variety explica que além de atriz, ela também tem desde 2008 uma empresa de e-commerce e estilo de vida com foco em viagem, saúde e comida, o que indica que ela pode dar conselhos valiosos para apps que queiram seguir por esse caminho.
Fechando a parte de notícias sobre a Apple, ontem ela recebeu do governo americano a permissão de vender energia excedente gerada pelas unidades solares que ela vem instalando em vários estados americanos. Para vender essa energia, a Apple fundou uma nova subsidiária chamada Apple Energy, que eu expliquei aqui no episódio 160 do podcast, e a autorização habilita a empresa a começar a operar a partir de amanhã. E por último, ontem a Motorola começou a vender aqui no Brasil o Moto G4 Play. Ele era o único dos 3 aparelhos da linha Moto G4 que ainda não estavam sendo vendidos por aqui, e para quem não sabe ou não se lembra, as especificações dele são as seguintes. Ele é dual chip, tem uma tela HD de 5 polegadas, bateria de 2.800 mAh, 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento expansível para até 128 com cartão microSD, câmera traseira de 8 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels, TV digital e rádio FM integrado. Como eu disse, o Moto G4 Play já está à venda lá no site da Motorola e ele custa R$ 900. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube se vocês não tiverem feito isso ainda. Obrigado ao Negote pelo patrocínio contínuo e do episódio 200 do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Aí, com o passar do tempo, o sistema vai aprender quando o site descumpre ele descumpre as réguas. E vai começar a empurrar as coisas desse site lá pra baixo. Aí ele minimiza. 200 episódios, não aprendi a falar ainda.